Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vieram navegando até ao país dos Gerazenos, que fica defronte da Galileia. Ao saltar Jesus em terra, veio ter com ele um homem que desde muito tempo estava possuído do demônio, que não trazia roupa alguma e não morava em casa, mas nos sepulcros. Lucas 8, 26 a 27. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Benevolência com o próximo, seja solidário, sem nenhum tipo de exigência ou solicitação. Sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Pensemos em Jesus. Bondoso Jesus. Que possamos, no decorrer do nosso dia, estarmos em sintonia contigo, com os nossos anjos protetores, que não medem esforços para nos auxiliar. Que consigamos, Jesus, desenvolver em nosso ser a caridade moral, a caridade para com todos. Fica conosco, graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. Então, a partir das 8 horas da noite, você pode estar se dirigindo à nossa casa espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. É fácil de chegar lá. Antes de nós continuarmos, olha, nós temos a agenda da reforma íntima em papel, né? Se você prefere, eu prefiro aqui porque no papel eu posso adiantar o estudo da agenda, prevendo o que vai acontecer durante a semana. Mas você pode utilizá-la também pelo seu celular, entrar lá no aplicativo e baixar a agenda de reforma íntima. Aí você vai ter todos os dias ali a sua agenda e também no finalzinho do dia o momento da avaliação do seu dia. Meus amigos, no próximo sábado, às 4:30 da tarde, nós começaremos os nossos cursos da Casa Espírita. Então, você quer conhecer o Espiritismo? Quer aprender mais sobre essa doutrina consoladora? Venha fazer o nosso curso Conheça o Espiritismo. Na descrição desse vídeo, nós temos o link para a inscrição. Mas se você não conseguir, não tem problema. Quer fazer o curso mesmo assim? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Ou você compareça em nossa casa espírita às 4:30 da tarde do próximo sábado. Ainda lembrando aos amigos que, durante o dia de sábado, no início da manhã, também às 8 horas, nós vamos reativar as atividades da evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, a distribuição da sopa fraterna, também o tratamento espiritual.
Veja aí que teremos muita tarefa daqui por diante. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Nós já estamos há 101 dias estudando esse Evangelho. Então vamos lá para a mensagem de hoje. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Marcos, capítulo 15, versículo 32. O mundo e a crença. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno, e, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E, no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 131. Meus amigos, será que se Jesus descesse da cruz, realmente provocaria a conversão dos que ali se encontravam? E quantas vezes nós também estamos nesse patamar? Estamos querendo ver para crer. Quantas vezes nós queremos que Jesus desça agora e resolva os nossos problemas, que foram criados pela nossa própria invigilância, por nós afrontarmos as leis divinas, para não seguir o roteiro que é o Evangelho. Nós temos muitas dificuldades de seguir o Evangelho.
Antigamente nós tínhamos um amigo aqui presente entre nós, ele continua encarnado, mas não mora mais aqui conosco. Ele sempre dizia: se nós temos dificuldades para cumprir as leis humanas, que são tão simples e mais fáceis de cumprir, imagina a lei divina, que fala do amor. Jesus resume a lei no amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente vê a dificuldade que a gente tem até no trato com as pessoas. Aí acontece um milagre, Jesus desce da cruz, pronto, tudo resolvido. Não, nós não vamos acreditar. Quantas vezes nós maltratamos as pessoas, e até às vezes por causa da religião delas, por causa da vida dela que pode ser diferente da nossa. E será que estamos agindo certo? Lembra daquela passagem que Jesus diz a João que eles tinham tentado silenciar uma pessoa que estava falando e pregando em nome do Cristo? Jesus disse: se não está contra, está a nosso favor. Então, não importa se ele está seguindo esse grupo, mas se ele está seguindo outro grupo e está vivendo o amor, isso é importante. Então, a crença em Jesus, ela deve provocar em cada um de nós mudanças de comportamento, mudanças de percepções. E não é só isso, é a transformação íntima nossa. Nós temos que, eu já falei outros dias aqui, que a gente às vezes está em a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou desse jeito, sempre foi assim. Não, nós não nascemos assim. Nós transformamos a nossa vida, mas às vezes a gente não quer. É mais cômodo a gente dizer que a gente tem uma doença, que a gente tem outra coisa, para justificar os nossos comportamentos de mal educados e até de afrontas ao Evangelho. E essa mentalidade milagreira, ela não ia trazer nada de acerto para aquele povo que ali se encontrava. Como diz o Emmanuel, a maioria que estavam ali eram os escribas e fariseus, eram pessoas estudadas, instruídas, que sabiam a lei. Só que como eles estavam com os seus olhos tampados e os ouvidos também, eles não conseguiam ir além da letra. Não conseguiam sentir Jesus. E quantas vezes nós também não saímos da letra? Ficamos ali, olhando, olhando, e a gente não consegue ver nenhum horizonte, porque a gente não quer avançar. Por isso, meus amigos, cabe a cada um de nós, a partir de hoje, viver o Cristo, sair dos discursos vazios, mas viver Jesus, respeitando as pessoas, sendo fraterno, sendo acolhedor. É muito triste a gente ser pago, receber o nosso salário no fim do mês e a gente não ter correspondido com o nosso salário, com aquele dinheiro que a gente recebe no trato com as pessoas. Nós estamos sendo pagos para fazer bem feito o serviço. Por que a gente gosta de negligenciar? Depois a gente reclama das consequências. Até ontem à noite, quando a gente estava fazendo o evangelho, o Emmanuel, ele traz uma comunicação a respeito das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Quantas vezes nós somos responsáveis
por aquilo que nós falamos e a gente nem percebe as energias, as vibrações, o magnetismo que são emitidos na fala. E nós somos apressados em julgar e condenar as pessoas. Apressadíssimos, né? Então a gente já cria ali, sobre o José, já temos um parecer, já temos todo um juízo de valor sobre a conduta do José, sobre a postura do José, da Maria, do Francisco e assim por diante. Mas sobre mim mesmo, eu tenho algum juízo de valor. Eu sempre falo que nós somos muito complacentes conosco, nós pegamos a gente no colo e fica ali cuidando do nosso ego. A gente não gosta de sofrer, né? Se a gente está com uma unha encravada, a gente vai com todo cuidadinho ali, tal, usando de outros artifícios para não sentir tanta dor. Mas se é no outro que a gente vai mexer, aí a gente não tem paciência, não tem dó, né? Então, que a gente consiga, no decorrer desse dia, é um passo de cada vez. Vamos começar hoje a nos modificar, a ser mais acolhedor, a dar as informações mais explicadas possíveis para as pessoas, para que elas entendam. A gente tem muita dificuldade. Eu, às vezes, a pessoa fala comigo, aí eu fico pensando o que ela quer dizer. Aí eu tenho que fazer uma outra pergunta para ela responder a mesma coisa de maneira diferente para que eu consiga compreender. E muita gente é assim. Quando eu dava aula, os alunos sempre falavam, acho que já deve ter acontecido com vocês em algum momento, já, professor, eu não entendi nada. É frustrante quando você fez de tudo, né? Fez a dança da chuva para que o aluno compreendesse, e no final ele diz, não entendi nada, né? E aí você tem que tentar ali novamente criar outra estratégia para que o aluno realmente consiga compreender. Então, assim somos nós, né? Todos os dias. Às vezes a gente não compreende. Então, vamos fazer prece. Graças a Deus. Jesus, como é bom todos os dias essas pérolas do teu evangelho em nossa vida. Jesus, que consigamos começar hoje ainda a fazer em nós a reforma íntima, a não ficar esperando que Jesus desça da cruz para que a gente creia, mas que a gente consiga perceber nas linhas do Evangelho as essências divinas para a nossa transformação. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos. Não esqueça, próximo sábado, conheça o Espiritismo.